Alguns cheiros trazem lembranças boas. O aroma do café passado de manhã, o perfume das flores no quintal depois da chuva. Mas há outros cheiros que grudam na gente e nunca somem. Para mim, o cheiro de cachaça nunca foi só um cheiro. Ele era um aviso, um sinal de que a noite seria longa, de que eu deveria prender a respiração e torcer para que tudo acabasse logo. Meu nome é Antônia, tenho 79 anos e moro em uma cidade tranquila no interior do Rio de Janeiro. Minha vida hoje é simples, cercada pelos filhos e netos que tanto amo, mas durante muito tempo a paz parecia um sonho distante, um sonho que eu achava que nunca alcançaria. Antes de continuar, me conta nos comentários. De onde você está assistindo essa história? Saber que minhas palavras chegam a tantos lugares me faz sentir que minha voz, antes silenciada, agora pode ser ouvida. Cresci em uma casa pequena, onde as paredes eram finas e os segredos pesavam no ar. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, lavando roupa para fora, enquanto meu pai só aparecia quando bem queria. Quem realmente mandava na casa era meu avô. Um homem de fala dura, respeitado na vila, temido dentro de casa. Para os vizinhos, ele era um homem de palavra, um exemplo. Para minha mãe, um pai que nunca abandonou a família. Mas para mim, ele era a sombra que me acompanhava, o motivo pelo qual eu nunca dormia tranquila. Ninguém percebia. Ou, se percebiam, preferiam fingir que não viam. O ritual sempre começava da mesma forma. No fim da tarde, ele se sentava na varanda com um copo de cachaça. Bebia devagar, observando o movimento da rua, enquanto minha mãe preparava o jantar. Eu sabia que, quando o copo estivesse vazio, a casa ficaria diferente. O perigo se instalaria nos corredores. O cheiro de álcool impregnava o ar. Eu podia senti-lo antes mesmo que ele se levantasse. O coração acelerava, as mãos suavam, e a única coisa que eu podia fazer era tentar desaparecer. Mas não havia para onde correr. O mundo era pequeno demais para me esconder dele. Certa noite ouvi os passos pesados no assoalho, o rangido da porta. O quarto parecia encolher ao redor de mim. Fechei os olhos com força, tentando acreditar que se eu fingisse que dormia, talvez ele desistisse. Mas ele nunca desistia. Na manhã seguinte, minha mãe me chamou para ajudar com o café. Sua voz era a mesma de sempre, como se nada tivesse acontecido. Talvez, para ela, realmente nada tivesse acontecido. Eu quis falar, mas minha boca não se mexeu. E naquele instante, eu entendi. Meu silêncio era esperado. Os dias se repetiam. Eu tentava encontrar refúgio nas pequenas coisas. Brincar no quintal, correr descalça na terra quente, segurar o riso com as vizinhas. Mas bastava o cheiro de cachaça invadir a casa para que tudo desmoronasse. Um dia tomei coragem e perguntei à minha mãe: "Por que o vô entra no meu quarto de noite?" Ela franziu a testa e balançou a cabeça irritada. "Homem velho tem mania de andar pela casa. É só coisa da sua cabeça, menina." Depois disso, nunca mais perguntei. Se minha própria mãe não acreditava em mim, quem acreditaria? Engoli o medo, aprendi a me calar. Transformei meu corpo em uma casca vazia, que seguia as ordens, que sorria quando necessário, mas que por dentro já não sentia mais nada. As noites continuavam longas. Eu inventava desculpas para dormir no quintal, para ficar acordada até tarde, qualquer coisa para evitar ficar sozinha naquele quarto. Mas sempre havia um momento em que eu não conseguia escapar. Passei a observar os sinais. Se ele bebia mais do que o normal, eu sabia que precisava ser mais cautelosa. Se sua voz estava mais arrastada, eu prendia a respiração antes mesmo que os passos começassem. Eu tentava prever a tempestade antes que ela me alcançasse. Eu só queria que alguém me visse, que alguém percebesse que eu estava sempre encolhida, sempre evitando certos toques, sempre fugindo de conversas com ele, mas ninguém via.
Ouviam, mas escolheram ignorar. Com o tempo, comecei a me perguntar se o problema não era comigo. Se talvez eu estivesse exagerando, se talvez minha mãe estivesse certa. O que acontecia comigo não parecia existir para mais ninguém. Então, por que deveria existir para mim? Foi assim que me tornei pequena. Pequena o suficiente para não ser notada, para passar pelos dias sem ser lembrada. Eu queria sumir, desaparecer no fundo daquela casa, ser apenas mais um móvel, uma sombra no canto do quarto. Mas o problema de ser sombra é que ninguém percebe quando você some. E eu queria que alguém me visse, queria que alguém dissesse que não era coisa da minha cabeça. Se eu pudesse voltar no tempo, diria para aquela menina que ela não tinha culpa, que o silêncio dela não era fraqueza, mas sobrevivência. Mas naquela época, tudo o que eu sabia era que dentro da minha própria casa eu não estava segura. O tempo passou, mas o medo permaneceu. Sempre à espreita, sempre pronto para voltar. Porque quando algo se esconde nas sombras, só há uma maneira de vencê-lo, acendendo a luz. Mas eu ainda não sabia disso. O tempo passou e eu aprendi a me tornar invisível. Quanto menos eu aparecesse, mais seguro era. Descobri que se ficasse perto das outras crianças, ele me ignorava. Se ajudasse minha mãe na cozinha, tinha uma desculpa para não sair de perto dela. Mas a casa era pequena demais para me esconder para sempre. Meu avô parecia saber disso. Às vezes ele apenas observava. Um olhar longo demais, um sorriso que me fazia gelar por dentro. Eu fingia não notar, mas meu corpo sempre respondia antes da minha mente. Meu estômago revirava, minhas mãos tremiam e tudo em mim queria correr dali. Uma noite minha mãe foi dormir mais cedo. Eu sabia o que isso significava. Fiquei na sala, fingindo me distrair com um bordado. Meu avô passou por mim e riu. Pode ir deitar, menina. Tá tarde. Mas minha barriga embrulhava como se eu tivesse engolido pedras. Criei coragem e inventei uma desculpa qualquer. Disse que não estava me sentindo bem, que ia dormir na casa da vizinha. Minha mãe murmurou "Não vai incomodar", mas não insistiu. Corri antes que ele tivesse tempo de impedir. Aquela foi a primeira vez que fugi. Passei a dormir na casa da vizinha com frequência. Dona Lourdes, uma senhora de cabelos brancos e voz mansa, dizia que eu era pequena demais para querer tanto sair de casa. Mas nunca perguntou nada. Só deixava que eu ficasse ali quando precisava. Os meses passaram e minha fuga virou rotina. Se ele bebia demais, eu arranjava um jeito de sair. Mas sempre voltava. Sempre tinha que voltar. E cada vez que retornava, sentia que o olhar dele ficava mais impaciente, como se soubesse que cedo ou tarde eu não teria mais para onde correr. E então, um dia, algo aconteceu. Um cochicho entre as vizinhas, um falatório na rua. Meu avô teve um derrame. Quando soube, meu coração acelerou. Não de medo, mas de algo que parecia alívio. Ele estava vivo, mas não andava mais. Naquela noite, minha casa ficou em silêncio. Pela primeira vez, o cheiro de cachaça estava lá, mas eu sabia que ele não levantaria. Sabia que seus passos não ecoariam no corredor. Sabia que, finalmente, eu poderia dormir. Mas o sono não veio. Fiquei deitada, ouvindo minha própria respiração, sentindo um misto de alívio e culpa. Eu deveria estar triste? Minha mãe chorava no quarto ao lado, mas eu só conseguia sentir o peso saindo das minhas costas. Nos dias seguintes, minha mãe se desdobrou para cuidar dele. Agora, ele era um homem frágil, imóvel. E ainda assim, quando nossos olhos se cruzavam, um arrepio percorria minha espinha. Ele não podia mais se levantar, mas seu olhar ainda era o mesmo. Eu sabia que estava segura, mas meu corpo demorou a entender isso. Ainda prendia a respiração quando passava pelo quarto dele. Ainda me encolhia se ouvia alguém abrir uma porta de madrugada. O medo não some da noite para o dia, mas com o tempo fui reaprendendo a existir, a falar mais alto, a rir sem culpa. O medo ainda morava dentro de mim,
mas agora eu tinha espaço para outras coisas. E foi assim que, pela primeira vez, pensei no futuro. Eu queria sair dali, queria ver o mundo além daquelas ruas. A casa da vizinha já não era suficiente. Eu precisava ir para longe. Mas como? Meninas como eu não tinham escolhas. Meu destino era ficar, cuidar da casa, casar cedo. Até que numa tarde qualquer, ouvi minha mãe conversando com uma conhecida. Uma senhora da cidade vizinha estava precisando de uma ajudante. Alguém para cuidar da casa, fazer companhia. Meu coração acelerou. Era a chance que eu esperava. Corri até minha mãe e pedi para ir. Disse que queria ajudar, que seria bom para mim. Ela hesitou, me olhou com desconfiança, mas depois suspirou. Talvez seja bom mesmo, murmurou. Na noite anterior à minha partida, fui até o quintal e olhei para o céu. Nunca as estrelas pareceram tão brilhantes. Eu não sabia exatamente o que me esperava, mas sabia que, pela primeira vez, eu estava indo para longe do medo. No dia seguinte, com uma trouxa de roupas na mão, me despedi da minha mãe e saí sem olhar para trás. Eu não sabia se voltaria, e, para ser sincera, esperava que nunca mais precisasse voltar. Se você chegou até aqui, não vá embora. O que aconteceu depois foi algo que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar. Não perca o resto dessa história, porque será imperdível. A estrada para a cidade vizinha era longa, cercada por morros verdes e céu aberto. O vento batia no rosto e, pela primeira vez, senti que estava indo em direção a algo novo. Meu peito carregava um misto de alívio e medo. Eu não sabia o que me esperava do outro lado, mas qualquer coisa parecia melhor do que o que eu deixava para trás. Cheguei à nova casa com uma trouxa de roupas e um coração ansioso. Dona Celeste, a mulher que me recebeu, era diferente de tudo que eu conhecia. Tinha mãos firmes, mas voz doce, e um olhar que me examinava sem pressa. "Você é menor do que imaginei", disse antes de me convidar para entrar. Ali, pela primeira vez, ninguém me olhava como se esperasse algo de mim. Nos primeiros dias, estranhei o silêncio. Não havia gritos, passos pesados no corredor ou portas rangendo na madrugada. À noite, ficava deitada esperando ouvir algo que nunca vinha. O medo não desaparecia só porque eu estava longe. Ele ainda morava dentro de mim como um eco que não se dissipava. Mas com o tempo, aprendi a dormir sem precisar ficar alerta. Dona Celeste me ensinou mais do que os afazeres da casa. Me ensinou a existir sem precisar me esconder. Quando me elogiava por algo, eu abaixava a cabeça sem saber como reagir. Não estava acostumada a ser notada de forma gentil. Mas aos poucos, fui entendendo que nem todo olhar carregava segundas intenções. Certa noite, enquanto dobrávamos roupas na varanda, ela me observou em silêncio. "Você nunca fala do seu passado", disse, sem tirar os olhos das mãos ocupadas. Meu corpo enrijeceu, como se estivesse prestes a ser interrogado. Mas seu tom não era de cobrança, e sim de curiosidade. Pela primeira vez, alguém queria ouvir minha história sem querer mudá-la. Respirei fundo e tentei falar, mas minha voz falhou. Engoli em seco e sacudi a cabeça. Não tem muito o que dizer. Mas havia muito. Só que as palavras pareciam grandes demais para sair da boca. Dona Celeste apenas assentiu e continuou dobrando os panos. "Quando quiser falar, estou aqui." Ela não insistiu, não forçou nada. E naquele instante, eu soube que um dia eu falaria. Com o tempo, a rotina se tornou mais leve. Aprendi a cuidar da casa, a cozinhar receitas que nunca tinha visto. Mas mais do que isso, aprendi a andar sem medo. A liberdade no começo parecia estranha. Eu me pegava olhando por cima do ombro, esperando que algo ruim acontecesse a qualquer momento. Mas nada acontecia. O mundo seguia em paz, e eu comecei a acreditar que podia ser assim para sempre. Até que, em um dia comum, tudo mudou.
Eu estava no mercado da cidade comprando farinha quando ouvi um som familiar. Uma risada grave, arrastada. Meu corpo gelou antes mesmo de eu virar para ver. E então, lá estava ele. Meu avô sentado na praça com um copo de cachaça na mão. Meus pés travaram. O ar ficou pesado. Depois de tanto tempo, o passado me alcançava outra vez. Ele não me viu de imediato, mas eu não conseguia tirar os olhos dele. Ainda estava ali, ainda existia. E de repente, todos os medos que eu achava ter deixado para trás voltaram com força. Meu corpo queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. O mercado parecia pequeno demais para me esconder. Eu queria ser invisível, mas sabia que, cedo ou tarde, ele me veria. Foi quando aconteceu. Nossos olhares se cruzaram. O sorriso dele morreu no instante em que me reconheceu. Algo brilhou nos olhos dele. Surpresa, talvez. Ou irritação. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Eu queria sair dali, mas algo em mim dizia para não desviar o olhar. Ele levantou, cambaleante, como se quisesse vir até mim. Minha respiração ficou presa no peito. Mas antes que ele pudesse dar um passo, uma voz firme ecoou atrás de mim. "Você está bem, menina?" Era o Sr. Joaquim, dono do mercado. Seu olhar ia de mim para meu avô, e então voltou para mim, esperando uma resposta. Eu poderia dizer que sim. Poderia fingir que não estava tremendo, que minha garganta não estava seca. Mas, pela primeira vez, eu não quis mentir. Minhas mãos apertaram um saco de farinha e, com a voz ainda trêmula, respondi: "Não, não estou." Minha própria resposta me surpreendeu. O Sr. Joaquim assentiu e olhou para meu avô. O silêncio se estendeu por alguns segundos, até que ele disse simplesmente: "Então vem comigo." Meu avô não reagiu. Ficou parado, apenas observando. E eu não esperei para ver o que ele faria. Segui Joaquim para dentro do mercado, longe daquele olhar que me perseguia há anos. Minhas mãos estavam geladas, meu coração ainda disparado. Mas por dentro, uma pequena faísca começava a crescer. Pela primeira vez, alguém tinha perguntado se eu estava bem. E pela primeira vez, eu tinha respondido a verdade. Se você já sentiu o passado tentando te puxar para trás, saiba que ele só tem poder se você permitir. Eu achei que nunca escaparia, mas descobri que sempre existe uma escolha. Às vezes, basta ter coragem para dizer não, eu não estou bem. Antes de continuar, quero te convidar a se inscrever no canal e deixar um comentário. Sua história também importa. Sua voz pode inspirar e ajudar outras pessoas. Então, não se cale. Juntos podemos iluminar caminhos. Depois daquele dia no mercado, algo dentro de mim mudou. Passei a andar pela cidade sem olhar para trás, sem me esconder. Ainda sentia medo, ainda acordava no meio da noite com o coração disparado, mas agora havia algo diferente. A certeza de que eu não era mais aquela menina encurralada no próprio silêncio. Eu não precisava mais fugir. Eu podia enfrentar. Mas o destino gosta de testar nossa coragem. Dias depois, enquanto voltava da feira, ouvi passos atrás de mim. Meu corpo congelou antes mesmo que eu pudesse pensar. O barulho das sandálias arrastando no chão seco, o cheiro forte de álcool no ar. Eu já sabia quem era antes mesmo de me virar. Meu avô estava ali, a poucos metros, e dessa vez não havia multidão para me proteger. Meu coração disparou. Meus pés queriam correr, mas eu sabia que fugir não resolveria nada. Respirei fundo, cerrei os punhos e virei devagar. Ele me olhava com aqueles olhos pequenos e carregados de algo que eu não conseguia decifrar. Não havia pressa, não havia sorrisos. Só aquele olhar, como se me analisasse, tentando entender a mulher que eu tinha me tornado. O silêncio entre nós durou segundos que pareceram uma eternidade. Então, ele deu um passo à frente. Meu corpo inteiro gritou para que eu recuasse, mas dessa vez eu não me mexi. Não abaixei os olhos, não me encolhi. Apenas permaneci ali, parada,
olhando de volta. Eu nunca tinha feito isso antes. E naquele instante, percebi algo que me fez estremecer. Ele não esperava isso de mim. Meu avô abriu a boca como se fosse dizer algo, mas não disse. Talvez procurasse a menina assustada de antes, aquela que baixava a cabeça, que tremia ao ouvir sua voz. Mas essa menina não existia mais. O que ele via agora era uma mulher que, pela primeira vez, não tinha medo de ser vista. E, de alguma forma, isso o desarmou. Ele balançou a cabeça e recuou. Não houve discussão, não houve confronto. Ele apenas virou as costas e seguiu andando como se não tivesse acabado de perder algo. Mas eu sabia. Ele tinha perdido o poder que um dia teve sobre mim. O medo que me mantinha acorrentada por anos, que me fazia duvidar da minha própria voz, não existia mais. Quando ele sumiu na rua, senti que aquele era o verdadeiro fim. Voltei para casa com as pernas tremendo, mas com a alma leve. Me sentei na varanda de Dona Celeste e fechei os olhos, sentindo o vento quente soprar contra meu rosto. Ele nunca mais voltaria a me tocar. Nunca mais invadiria meus pensamentos como antes. Pela primeira vez, eu era livre. Mas o que fazer com essa liberdade? Como recomeçar depois de passar a vida inteira fugindo? O tempo passou e fui entendendo que curar uma ferida não significa esquecê-la. A dor não desaparece de um dia para o outro. Ela se transforma, se molda em algo diferente. Mas o que eu aprendi é que não precisamos carregar esse peso sozinhos. Foi aí que comecei a me permitir viver. Comecei a me abrir para o mundo, para novas experiências, e sem perceber, o amor cruzou meu caminho. Miguel era um homem de fala mansa e olhar sincero. Trabalhava na venda de Joaquim e sempre me cumprimentava com um sorriso. No começo, ignorei. Depois, desconfiei. Meu coração não sabia como reagir a alguém que não parecia querer nada além da minha presença. Eu não sabia o que era carinho verdadeiro. Não sabia o que era ser olhada sem ser invadida. A primeira vez que ele segurou minha mão, eu recuei. Foi instintivo, um reflexo que me acompanhava desde sempre. Mas Miguel não se ofendeu, apenas sorriu e disse: "Eu espero." Essas palavras ficaram gravadas na minha alma. Ninguém nunca tinha esperado por mim antes. Ninguém nunca tinha me olhado com paciência, sem pressa, sem segundas intenções. Foi um processo longo. O medo ainda morava dentro de mim, mesmo que agora estivesse adormecido. Mas Miguel nunca tentou apressar nada. Aos poucos fui deixando ele se aproximar. Fui entendendo que nem todo toque é uma ameaça, que carinho de verdade não dói, não pesa, não sufoca. Pela primeira vez, percebi que eu podia amar sem sentir medo. Nosso amor cresceu devagar, sem pressa, como um rio que encontra seu caminho naturalmente. Quando me vi pronta, casamos em uma cerimônia simples, com poucas pessoas. Dona Celeste estava lá, sorrindo como se soubesse desde o começo que aquele dia chegaria. Miguel segurou minha mão e sussurrou: "Agora você nunca mais precisa fugir." E eu soube que era verdade. A vida ao lado de Miguel foi diferente de tudo que eu já conheci. Nosso lar era um lugar seguro, onde o silêncio não significava medo, onde cada canto da casa era preenchido por risos e conversas sinceras. Os anos passaram e um dia me tornei mãe. E naquele momento entendi o peso de tudo que vivi. Entendi que minha missão era garantir que meu filho nunca conhecesse o medo que eu conheci. Prometi a mim mesma que meus filhos cresceriam sabendo que sua voz importava, que nunca precisariam se calar por medo de não serem acreditados. O ciclo terminava ali, na minha geração, e eu faria de tudo para que meu lar fosse diferente daquele onde cresci. O passado não poderia ser apagado, mas o futuro, sim, poderia ser diferente. Hoje, olhando para trás, vejo que minha história poderia ter me destruído, mas não destruiu. Eu escolhi ressignificar cada cicatriz, cada lembrança dolorosa.
escolhi transformar o medo em força, o silêncio em voz. Hoje, minha casa tem portas que só se abrem quando eu quero. Meu corpo, minha alma e minha história pertencem a mim. Se essa história te tocou, deixe um comentário. Sua voz tem poder. Juntos podemos mostrar ao mundo que ninguém precisa viver no medo, que todos merecem ser ouvidos, que o silêncio pode ser quebrado e que sempre há um caminho para a liberdade. Os anos passaram e a menina que um dia viveu com medo se tornou avó. Hoje, minha casa é cheia de risadas e pequenos passos correndo pelo chão. Meus netos brincam no quintal, sem preocupações, sem precisar olhar por cima do ombro. E toda vez que vejo essa cena, sinto um alívio difícil de descrever. O ciclo que me prendeu por anos foi quebrado, e ninguém depois de mim carregará esse peso. Mas mesmo depois de tanto tempo, algumas marcas nunca desaparecem completamente. Às vezes, um som, um cheiro ou até um olhar podem me levar de volta para aquela casa pequena do interior. A memória não some, mas aprendi que ela não precisa me definir. O passado não pode ser mudado, mas o presente e o futuro pertencem a mim, e só eu decido o que fazer com eles. Houve um tempo em que eu achei que nunca teria paz, que sempre carregaria comigo aquela menina assustada, sempre sentindo medo, sempre duvidando da própria voz. Mas um dia, percebi que essa menina não precisava mais se esconder. Ela sobreviveu, cresceu e agora era dona da própria história. Hoje, sou uma mulher livre, não porque esqueci, mas porque escolhi seguir em frente. Um dia, minha neta mais velha me perguntou: Vó, o que a senhora mais queria quando era criança? Fiquei em silêncio por um momento, pensando em tudo o que eu nunca tive, em tudo que desejei em segredo. Então, olhei para ela e respondi com sinceridade: ser acreditada. Ela franziu a testa, tentando entender, mas depois sorriu e segurou minha mão. Eu acredito na senhora, vó. Naquele instante, percebi a diferença entre o passado e o presente. Antes, minha voz era ignorada, minha dor silenciada. Mas agora, minha história tinha valor. As pessoas ao meu redor me viam, me ouviam. E isso me fez entender que mesmo que o tempo não possa apagar tudo o que aconteceu, ele pode transformar a dor em aprendizado e o medo em força. Ainda me lembro da última vez que ouvi falar do meu avô. Ele partiu há muitos anos e, com ele, levou os segredos que tentou esconder. Por muito tempo, achei que sentiria alívio quando esse dia chegasse. Mas a verdade é que não senti nada. O que ele fez não desapareceu com ele, mas também já não tinha poder sobre mim. Eu era livre antes mesmo que ele deixasse esse mundo. Por muito tempo pensei que minha missão era esquecer, apagar tudo o que aconteceu. Mas hoje entendo que minha missão era outra: garantir que nenhuma criança da minha família passasse pelo que eu passei. Por isso, ensino meus netos que suas vozes importam, que se algo os machucar, eles podem falar, que o amor verdadeiro não aprisiona, não machuca, não silencia. Eu olho para eles e vejo um futuro diferente. Um futuro onde ninguém precisa esconder o medo dentro do peito, onde cada criança cresce, sabendo que tem valor, que merece respeito. E de alguma forma, isso me dá paz. Me faz sentir que tudo o que passei teve um propósito: garantir que a dor terminasse em mim e não continuasse por outras gerações. Ainda há noites em que fecho os olhos e vejo aquele corredor estreito, aquele cheiro forte de cachaça no ar. Mas agora, quando abro os olhos, vejo uma casa cheia de amor, um lar seguro, onde não há espaço para medo. Meu passado pode ter sido sombrio, mas meu presente é cheio de luz. E no fim das contas, é isso que importa. A liberdade não foi um presente que ganhei, foi uma conquista. Cada dia em que escolhi seguir em frente, cada vez que ergui a cabeça e disse que minha história não terminaria na dor, foi uma pequena vitória. E agora, depois de tantos anos, posso dizer com certeza: sou muito mais do que aquilo que fizeram comigo.
Muitas pessoas vivem presas ao que aconteceu com elas, carregando um peso que não deveria ser seu. Eu também vivi assim por muito tempo. Mas aprendi que soltar esse fardo não significa ignorar a dor, e sim escolher dar a ela um novo significado. Hoje, minhas cicatrizes não são feridas abertas, mas marcas de tudo o que sobrevivi. Nem todo mundo tem a chance de recomeçar. Nem todo mundo encontra um caminho para a liberdade. Mas se eu aprendi algo, é que sempre existe uma saída. Às vezes ela demora para aparecer. Às vezes precisamos de alguém que segure nossa mão e nos guie. Mas ninguém está sozinho para sempre. O silêncio pode ser quebrado. A liberdade pode ser alcançada. Se essa história te tocou, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Diga a essa pessoa que ela não está sozinha, que a dor não precisa ser eterna, que a vida pode recomeçar, mesmo depois de tanta escuridão. Porque no fim, todos nós merecemos ter uma segunda chance de sermos felizes. E antes de encerrar, quero te fazer um pedido. Se inscreva no canal e deixe seu comentário. Sua voz tem poder. Compartilhe sua história, incentive outras pessoas a falarem, porque juntas nossas vozes são mais fortes. E ninguém precisa carregar esse peso sozinho. Meu nome é Antônia, tenho 79 anos e essa foi a minha história.